Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 16 itens de meus estudos sobre o direito penal referente ao assunto dos crimes contra a administração da justiça. Conceitos e características dos crimes contra a administração da justiça. Vejamos uma situação hipotética. Maria procurou Ana, que ia ser submetida a julgamento perante o tribunal do júri por crime de infanticídio e, dizendo-se amiga de dois jurados, solicitou a quantia de R$ 5.000 para influir a seu favor no julgamento destes. Maria responderá por crime de exploração de prestígio. A respeito dos crimes contra a administração da justiça, considere: quem, na pendência de processo civil, altera o local dos fatos com o fim de induzir em erro o perito, comete crime de fraude processual. O crime de fraude processual do artigo 347 do Código Penal configura-se se a fraude tem o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Vejamos outra situação hipotética. Imagine que um advogado solicite dinheiro de seu cliente, deixando claro que, mediante o pagamento do valor, procurará uma testemunha do processo a fim de influenciá-la a prestar um depoimento mais favorável à pretensão do cliente. Além disso, o advogado insinua que a quantia será repartida com a testemunha. O advogado recebe o dinheiro, mas engana seu cliente e não procura a testemunha. Neste caso, o advogado cometeu o crime de exploração de prestígio. Aquele que inova artificiosamente o estado de coisa na pendência de processo civil, com o fim de induzir a erro o juiz, pratica o crime de fraude processual. Usar de violência, com o fim de favorecer interesse próprio contra a pessoa que é chamada a intervir em processo judicial, caracteriza-se o crime de coação no curso do processo. A respeito dos crimes contra a administração pública, considere: o preso que foge do presídio, aproveitando-se de um descuido dos policiais, não responde por nenhum delito relacionado à sua fuga, pois o artigo 352 do Código Penal caracterizaria o delito se houvesse violência contra a pessoa, que não foi o caso aqui. A ação de várias pessoas retirando, mediante violência, pessoa presa da guarda da escolta que o tinha sob custódia para fins de linchamento caracteriza o delito de arrebatamento de preso. Assinale a alternativa que melhor representa o tipo penal do crime descrito no artigo 339 do Código Penal. A denunciação caluniosa consiste em imputar crime a quem o sabe inocente, dando causa à instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. A previsão legal citada corresponde ao crime de falso testemunho ou falsa perícia. Os crimes contra a administração pública estão previstos nos artigos 312 a 359-H do Código Penal. Em relação a esses crimes, é correto afirmar que constituem crimes contra a administração da justiça o que se segue em, dentre outros, favorecimento pessoal, que consiste em auxiliar a se subtrair à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada a pena de reclusão. Vejamos um caso hipotético. Perivaldo é perito criminal e está atuando em um processo administrativo de interesse do Estado. Porém, ao entregar laudo pericial, omitiu-se em dizer a verdade sobre determinado fato relevante. Nesse caso, segundo dispõe o Código Penal, é correto afirmar que Perivaldo cometeu o crime de falsa perícia. Assinale a alternativa que contém apenas crimes contra a administração da justiça. Os crimes são muitos, mas a alternativa que traz somente esses crimes são coação no curso do processo, comunicação falsa de crime e falsa perícia. O Código Penal brasileiro, em relação ao crime de denunciação caluniosa, dispõe: dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Sobre o crime de falso testemunho, é correto afirmar que o fato deixará de ser punível se, antes da sentença,
No processo em que ocorreu o ilícito, o agente retrata-se ou declara a verdade. Com o intuito de proteger seu filho, João comparece perante a autoridade policial e, falsamente, diz ter praticado o crime que em verdade fora praticado por seu filho. João comete autoacusação falsa. Vejamos outro caso hipotético. Marcos, advogado, solicita certa quantia em dinheiro a Pedro, seu cliente, pois esclarece que, mediante o pagamento dessa quantia em dinheiro, pode acelerar o andamento de um processo. Informa que seria amigo do escrevente do cartório judicial, o qual também seria remunerado pela celeridade, segundo Marcos. Pedro inicialmente tem intenção de aceitar a oferta, mas verifica que Marcos mentiu, pois não é amigo do funcionário público. Pedro nega-se a entregar a Marcos qualquer quantia e não aceita a oferta. É correto afirmar que Marcos praticou exploração de prestígio e Pedro não cometeu crime algum. Bons estudos e até o próximo vídeo.